Boa noite para quem já está aí. Quem ainda não está chegando, o Instagram vai avisando, né, para o pessoal que a gente está ao vivo. A ideia de hoje é a gente falar sobre o quarto encontro. Hoje eu vou falar sobre o assunto de hoje, né, que é esse quarto encontro do ciclo Modernismos em Debate. Enquanto isso, deixa eu ver quem está aqui. Vocês me conhecem, mas para quem não me conhece, porque essa live vai ficar gravada no IGTV, então eu vou me apresentar aqui para quem... A maioria das pessoas já está ali no Instagram, já conhece alguma coisa, mas vamos deixar uma informação básica aí. Eu sou Andrea Ronk, eu sou idealizadora desse projeto que chama Olhos de Ver. Aqui no Instagram eu estou como Olhos de Ver Arte, porque ele é focado em difusão da história da arte como um campo de conhecimento que tem que chegar para todo mundo. Então, basicamente, a ideia é essa. Eu acredito no poder da arte como um grande potencial transformador, mas é um campo de conhecimento que é muito fechado, né, em círculos muito restritos, círculos intelectuais. Boa noite, Lili. Eu entendo que as pessoas gostam muito, porque arte é uma coisa que faz parte da vida de todo mundo, mas quando se fala em história da arte, todo mundo gosta muito de saber, quando vem alguma palestra, alguma informação sobre uma obra de arte, a maioria das pessoas se interessa, mas é uma coisa difícil de acompanhar quando você já não começou nesses estudos ou já não faz eles há muito tempo. Então é para isso que existe esse canal. E esse projeto de uma forma geral. Então, minha missão aqui que eu me coloquei é fazer esse esforço de difusão desses conhecimentos para um universo de pessoas maior. Eu me propus aqui, ultimamente, já desde março, estão acontecendo uns ciclos de debates organizados pelo Museu de Arte Contemporânea da USP, pelo Instituto Moreira Salles e a Pinacoteca do Estado, que chama ciclo 1922 Modernismos em Debate, que é esse que está aqui, invertido, porque essa câmera, né, ela inverte, espelha tudo, mas é o nome de um ciclo de eventos que está acontecendo uma vez por mês nos canais do YouTube dessas três instituições, então é o MAC, a Pinacoteca e o IMS, e eles chamaram vários pesquisadores, vários estudiosos para falar sobre novos estudos sobre a Semana de Arte Moderna de 22. Né? A Semana de Arte Moderna foi aquele evento que aconteceu aqui em São Paulo, em 22. Ele sempre foi propagado como o evento de inauguração da arte moderna do Brasil. Isso já vem sendo revisto, e principalmente essa matriz paulista da arte moderna, que foi passada assim para frente, ficou no imaginário geral das pessoas, como se o modernismo se restringisse a isso, a arte moderna, a arte modernista se restringisse a esse evento, aqueles artistas que estiveram ali naquele fevereiro de 22, e ok, ficou por anos dessa forma. Aliás, uma curiosidade... Boa noite, Tati. Uma curiosidade é que quando aconteceu a Semana de Arte Moderna, lá em 1922, ela não foi imediatamente... Ela não virou já imediatamente aquilo que a gente conhece. Essa narrativa que a gente fala, né, o modo como esse evento passou para a história, ele foi criado depois, foi criado nos anos 40. Então não foi o grande evento ali naquele momento. Essa ideia foi construída depois. E esses eventos que eu estou comentando, eles estão trazendo pesquisas que estão ampliando muito mais essa ideia de que aquele evento não foi o grande evento, que várias outras coisas estavam acontecendo no resto do Brasil. Há muitos artistas que tiveram uma atuação na arte moderna, uma atuação na modernização das artes no Brasil, e eles ficaram para segundo plano, e isso tem vários motivos para acontecer.
né? Como sempre acontece, o que fica para a história é aquilo que se quer manter. E aí você pega uma sociedade, por exemplo, muito racista, que não vai dar atenção para artistas negros naquele momento, né? Eles vão ser vistos como secundários, o que quer que eles tenham feito, eles sequer, às vezes, conseguem alguma visibilidade. E esse é um ótimo exemplo, né, de coisas que, esses estudos novos que vêm acontecendo. Aí essas três instituições estão fazendo um ciclo de debates e palestras. Então, toda última segunda-feira do mês, eles transmitem pelo YouTube e são 4 falas, toda última segunda-feira do mês. Então, cada pesquisador traz ali um tema, e alguns temas são até solicitados pelos organizadores, e eles trazem um tema para aquele pesquisador trazer. Geralmente eles pedem diretamente o tema que a pessoa já pesquisa, né? Então, sempre tem uma bagagem já por trás. E esses eventos têm trazido muitas novas ideias sobre o que foi o modernismo no Brasil, né? Saindo e expandindo muito mais para aquela ideia que ficava restrita só às semanas 22, com aqueles artistas na cidade de São Paulo, e mostrando que o modernismo foi muito mais do que aquilo. Então é por isso que é interessante. E por que está acontecendo agora? Porque a gente está a 100 anos, desculpa, a gente está há um ano de completar 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? Ano que vem vai acontecer o centenário da Semana de Arte Moderna de 22. Então, eles estão preparando aí esse ano para quando chegar o ano que vem, a gente já ter uma noção um pouco mais próxima do que realmente aconteceu. Porque é o que a gente sempre busca com qualquer pesquisa em história, né? É buscar os fatos como eles aconteceram, como os documentos mostram, as pesquisas mostram, e não como algo que foi construído. E geralmente muito do que a gente sabe, ele é uma pequena fração ali, é um olhar numa fechadura de um evento muito maior, e que não passa para a posteridade, ou por falta de documentação, ou porque não havia interesse na época de se divulgar aquelas pessoas, aqueles artistas, aqueles movimentos. Isso acontece na história o tempo todo. Bom, o tema desse último encontro, que aconteceu na segunda-feira, foi ontem. E aí eu quero sempre trazer esses comentários do evento, porque são eventos acadêmicos. E geralmente os eventos acadêmicos têm uma linguagem já um pouco mais densa, um pouco mais complicada, às vezes um pouco prolixa. E eu sei que isso afasta quem não está acostumado com essas linguagens, com esses formatos. É muito comum em evento acadêmico as pessoas prepararem um texto, e nem todo mundo costuma falar esse texto de uma forma um pouco mais fluida, né? Às vezes os próprios pesquisadores trazem as suas pesquisas, mas trazem esse texto até às vezes para se manter dentro do tempo, né? Porque tem gente que prefere fazer ali uma estrutura para falar e acaba trazendo o texto. E isso pode afastar, já basta toda a linguagem, né? Que ela é de um círculo mais erudito, né? Mais intelectual, que pode assustar um pouco as pessoas mesmo. E ainda tem essa coisa do formato do evento acadêmico, né? Que ele tá sendo todo online, mas ele pode afastar também as pessoas. E eu sempre incentivo vocês a assistirem, embora tem gente que me fala, eu achei difícil, eu acabei não vendo mais, ou às vezes por falta de tempo também, porque a gente é bombardeado, né, de eventos. Boa noite, Júlia. Boa noite para quem está entrando agora. Então a gente é bombardeado de lives o tempo todo, né? E vocês estão aqui agora comigo. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui interessados nesse assunto. Fiquem firmes, a gente vai ficar aqui uma horinha mais ou menos, talvez menos, imagino. Mandem suas perguntas, e eu vou pedir, antes de continuar e entrar nos temas que foram falados,
compartilhem aí essa live com alguém que pode se interessar, alguém que gosta de arte também, que se interessa pela Semana de Arte Moderna de 22. E vamos lá, eu tô aqui com a minha tela projetada na minha TV, monitor. E como eu disse para vocês, porque eu quero trazer algumas imagens também do que eles falaram. Até para vocês também terem bem ilustrado qual foi o evento, né? Assim vocês podem acompanhar aqui comigo de que tipo de imagem esses pesquisadores falaram. Então, por exemplo, vamos lá. Primeiro, são sempre 4, né? São 2 mesas, sempre tem 2 falas e um debate, um intervalo, 2 falas e um debate. Nessa segunda-feira, o tema era o popular como questão. Então, foram 4 falas comentando em torno desse assunto de o que é arte culta, o que é arte popular, e essa separação. E eu digo já para vocês que essa separação está fazendo cada vez menos sentido com o passar do tempo, porque ela foi criada, ela não existiu sempre, como a maior parte dos nossos juízos de valor sobre as coisas. Eles não são naturais, né? Existe um sistema que nos diz, ou que nos disse que uma coisa era popular e que a outra era erudita, e, consequentemente, que uma merece a nossa atenção e outra não, que uma merece ser propagada e a outra não, que uma merece ser valorizada e a outra não. Né? E você já deve ter imaginado qual é qual que é largada às traças, ou desvalorizada, ou simplesmente não se dá atenção, e consequentemente, né, numa cadeia, a gente vive num mundo capitalista, então o que não tem atenção também não recebe financiamento, e o que não deve ser valorizado acaba ficando relegado para segundo plano, ou acaba, às vezes, nunca tendo visibilidade, que é o popular, que foi sempre visto dessa forma. A primeira convidada foi a Ana Maria Beluso, que é uma professora lá da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, e ela tratou exatamente desse tema, dessa dicotomia, né? Essas 2 ideias, o que é o popular e o que é o erudito, e como que esses 2 conceitos foram se entrelaçando, sempre estiveram entrelaçados de alguma forma nas obras de arte, mas para uma classificação, elas foram o que era classificado como erudito. Era tratado de uma forma e o que era popular de outra. E isso sempre teve muito a ver com de que lugar, que posição da sociedade isso estava vindo. Então, para começar a Semana de Arte Moderna de 22, aquela lá do Mário de Andrade, do Oswald de Andrade, de Tarsila do Amaral, que não estava, mas acabou sendo associada, a Anita Malfatti, o Brecheret, esses artistas aí que a gente, quando fala em Semana de Arte Moderna de 22, a gente lembra diretamente deles. Todos eles eram artistas, eram pessoas que vinham das elites de São Paulo. Né? A Tarsila vinha lá de uma família de tradição da cafeicultura, eram famílias muito, muito ricas. Eles eram as pessoas mais ricas da cidade de São Paulo. E foram eles que organizaram. É claro que o fato de ter dinheiro deu acesso, ter dinheiro, ter redes de contatos, eles serem muito influentes e estarem diretamente ligados às autoridades da cidade, do estado, é isso que dá para eles a possibilidade de realizar uma Semana de Arte Moderna, realizar esse grande evento que aconteceu aqui. Né? Por exemplo, o senador Freitas Vale, que era esse personagem aí, que era um político muito influente, ele estava diretamente envolvido frequentava esses artistas, né? Eles eram todos ali, todos da mesma panelinha. O René Thiollier, que era um filho de uma família burguesa também, foi ele que financiou o aluguel do Teatro Municipal para que fosse realizado o evento lá.
Então, é tudo uma questão de jogo de influências também. E eu tô contando tudo isso para quê? Para vocês entenderem justamente que o que dá visibilidade para um certo tipo de arte está diretamente ligado a de onde ela está vindo. Então, sempre foi assim: quem tinha dinheiro, quem tinha como chegar até os meios de difusão do trabalho, como chegar às exposições. No caso desses artistas da semana, eles tiveram a possibilidade de viajar para Paris e entrar em contato com movimentos de arte moderna de vanguarda europeia que tiveram uma influência na obra deles muito diferente de um artista que não teria como ir até lá e conhecer diretamente aquelas obras, né? Então a gente sempre tem que pensar a partir desse ponto. A Ana Maria Beluso traz, ela começa falando de uma, eu vou deixar aqui a imagem que ela trouxe, que é uma obra da Tarsila, e ela, eu tô aqui com uma colinha para eu não esquecer das coisas mais importantes. Ela começa justamente falando que essa ideia de erudito e popular, ela foi criada no Renascimento. Porque o que acontece? Até ali o Renascimento, e aí a gente está falando de 1400 e pouco, né? Meados do século XV, o Renascimento ele começa no início do século XV, 1400 e início dos 1400. Essas artes como pintura, desenho, a própria escultura, elas estavam ligadas a fazeres manuais. E tudo que era considerado uma atividade manual, todas aquelas atividades que eram manuais eram consideradas menores, porque na visão deles, das pessoas ali que davam as regras do jogo, elas consideravam que o que não exigia um saber muito intelectual era inferior, né? É um momento de expansão ali, de muita valorização do conhecimento, de redescoberta dos textos gregos antigos, os textos latinos, do Império Romano, né? Por isso que tem essa grande... acaba sendo chamado de renascimento, porque é como se fosse um renascimento da cultura clássica ali dos gregos e romanos. Descobrem muitos textos antigos e é por isso que a gente começa a ver também mitologia grega nas pinturas, né? Porque passa a ser revalorizada essa cultura grega e romana. E até então existia essa grande valorização do intelecto, né? Passa a existir ali no iniciozinho do Renascimento e ela vigora por alguns séculos, por algumas décadas ali, até um momento em que o desenho ele passa a ser utilizado para criar projetos de arquitetura. E porque até então as construções elas não eram feitas da mesma forma que hoje, com muito projeto, muito planejamento antes, né? A grosso modo. E quando passa a se valorizar o desenho, tem a criação da perspectiva, a perspectiva como aquela ideia, né, do quadro que a gente, o nosso olhar entra em profundidade no quadro, né? A perspectiva é aquela mesma que a gente aprendeu na aula de educação artística na escola. Ela foi criada naquele momento também. Quando a perspectiva é criada e o desenho passa a ser uma forma de projetar as construções, e isso vai consequentemente indo também para as artes da pintura e da escultura, essas três artes, a arquitetura, a pintura e a escultura, passam a ser consideradas artes liberais, que até então eram a aritmética, a música, a filosofia, eram só aquelas estritamente intelectuais. E essas artes que eram manuais e eram menosprezadas até então passam a ser valorizadas, que são as chamadas belas artes. A partir disso, se forma essa dicotomia entre o que é erudito e o que é popular, o que é maior, mais importante, mais valorizado, e o que é inferior.
É aí que nasce a ideia de artista e artesão. O artista era aquele ligado ao intelecto, o artesão era ligado a um trabalho manual. E essas noções aí, criadas no Renascimento, vigoram até hoje. Até hoje. Tanto que a gente vê, houve uma expansão nos anos 70 das escolas técnicas para formar profissionais porque até então poucas pessoas iam para as universidades. E quando, com o passar do tempo, essas duas áreas se expandiram, tanto as universidades quanto o ensino técnico, aqueles que se formam no ensino técnico passam a perder cada vez mais espaço, porque afinal de contas vale mais aquele que foi para a universidade, ainda que às vezes o que fez o ensino técnico tenha mais conhecimento. Então, e daí para muitas coisas, inclusive esse tema que a gente está tratando, que é arte popular e arte erudita. Mas aí o que acontece? Por que eles trazem artistas como Tarsila, né? No caso dessa professora aí? Porque, deixa eu trazer aqui uma outra imagem. Tem lá a negra da Tarsila do Amaral, certo? Deixa eu ver se eu pego o quadro aqui. Aqui. Que ali era o desenho, né? Eu quero trazer o quadro para vocês. Primeiro, me respondam aí, vocês que estão me assistindo ao vivo. Vocês sabem onde fica essa obra? Vamos ver se vocês têm ideia. Se já viram ao vivo. Essa obra está em exposição. Está sempre em exposição nesse museu. Que museu que ela está? Alguém sabe? Mandem aí, sim ou não. Sei, não sei. Deixa eu beber uma aguinha enquanto isso. Alguém sabe? Essa obra aqui, ela tá no Museu de Arte Contemporânea da USP, que é aquele museu que fica no Ibirapuera, não na parte de dentro do parque, né? Ali no prédio onde era o Detran, antigamente. Até nem tão antigamente assim. Ela faz parte da coleção do MAC USP. Ai, tá vendo com super delay aqui suas respostas. Ela está em exposição agora, vocês podem visitar. Aliás, é uma das queridinhas da coleção do MAC, né? Afinal de contas, é uma obra muito emblemática, muito, muito significativa na obra da Tarsila e virou um dos símbolos do modernismo de 22, né? Embora ele não estivesse ali. Essa obra é de 23 e a própria Tarsila não estava, tá? Aliás, para quem não sabe, a Tarsila do Amaral não participou da semana de 22. Ela estava em Paris nesse momento, ela volta de Paris, ela frequentava muito ali aqueles círculos. A primeira exposição, um grande parênteses, né, que eu estou fazendo. A primeira exposição da Tarsila, exposição individual, foi em Paris. E aí ela vem para o Brasil, conhece todos os modernistas ali, imediatamente ela fica muito próxima de todos eles, e eles passam a se frequentar e começar a debater mais sobre esses temas de identidade nacional, o que era uma arte moderna no Brasil e tudo isso que a gente sabe da semana de 22. Bom, por que ela traz essa obra? Porque artistas como a Tarsila, quando acontece a semana de 22, um assunto muito em voga ali era a discussão sobre criar uma arte nacional, porque o Brasil queria se libertar das regras acadêmicas, né? Existia uma academia de belas artes, que era a principal instituição para os artistas estudarem. Ela existia ali desde o século XIX, como uma academia imperial ainda, e era para lá que um artista, quando queria se profissionalizar, ele ia. Quando vem os artistas modernos, eles querem se libertar das regras acadêmicas. E parte disso vem porque eles entendiam que todas essas convenções acadêmicas vinham da Europa.
E eles queriam desenvolver uma linguagem nacional e vamos pintar o Brasil. Então esses artistas passam a procurar fontes do que seria o verdadeiro Brasil. Boa noite, Paty. Eles procuram o que era o verdadeiro Brasil, né? O Brasil profundo que eles falavam. Então eles vão, por exemplo, para as cidades históricas de Minas Gerais. A Tarsila com o Oswald vão conhecer o Carnaval de Madureira, no subúrbio do Rio de Janeiro. E eles estavam ali em busca do que era o verdadeiro Brasil. Eles vinham de São Paulo, que era uma cidade muito cosmopolita naquele momento, com muitos estrangeiros, muitos imigrantes, e uma cidade em crescimento, né? Uma cidade muito urbana, que tinha perdido um pouco, na visão deles, as regionalidades, né? As visões regionais, que para eles seriam as mais originais. Era isso que eles buscavam. E aí, o que artistas como a Tarsila faz? Ela vai olhar para obras. Vou voltar aqui na imagem que a professora trouxe. Cadê? Eles vão buscar referência em artistas ditos populares, que seriam aqueles que representariam dentro de um artesanato, né? Ou seja, pensa na dicotomia, né? O que é o artista? O artista é aquele que faz as obras ligadas ao intelecto, e o artesão faz as obras ligadas à manualidade, né? Era visto como algo que não usava tanto o intelecto. Então eles vão até esses artesãos e tomam desses artesãos as formas, as criações que tinham origem naquele contexto que eles viviam, né? Que faz eles produzirem os objetos, os artefatos que eles produziam. Eles vão lá e sentem uma identificação muito grande. Vejam só, este é o Brasil profundo. E passam a usar as formas criadas pelos artesãos nas obras deles. A criação artística, ela obviamente tem muito disso. Os artistas, quando criam, eles têm no imaginário deles, na cabeça deles, a referência de tudo aquilo que eles veem, do que eles vivem, como qualquer pessoa que trabalha com criação. O que se torna problemático é que quando um artista que tem muita visibilidade e muitas possibilidades, ele vai até outro que não tem, e ele toma daquele artista algo para si, isso se torna uma apropriação cultural, uma apropriação prejudicial para aquele que não tem visibilidade, que não tem a sua obra reconhecida por todo esse sistema de artes. E o artista que pegou a referência dele consegue reconhecimento, consegue vender suas obras, aliás, por muito dinheiro. Vocês sabem que hoje, é claro, eu não quero comparar o que a Tarsila vendeu quando era viva, ou naquele momento do modernismo, do que o que se vende hoje, né? É claro que hoje as obras são muito mais caras, mas já na época ela vendia por muitos dinheiros as obras dela. E hoje a Tarsila é a artista mais cara que se vende fora do Brasil nos leilões. Foi a obra dela a mais cara já vendida entre os artistas brasileiros. E se pensar que ela conseguiu muito desse sucesso, pegando formas e criações de artistas chamados populares, isso se torna muito, muito problemático, né? Não sei se vocês concordam, se vocês não concordarem, coloquem ali nos comentários, me digam o que vocês acham, né? Se torna muito problemático quando a gente fala que um tipo de arte tem que ser valorizado e o outro não. Bom, isso foi um pouco do que a professora Ana Beluso falou. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa interessante para eu trazer para vocês. Se tiverem perguntas, podem mandar.
Olha, a fala dela dá uma boa introduzida em toda essa ideia, então foi a primeira. Então eu sempre falo assim, se não conseguir ver todas, porque de repente é muito tempo para ver uma gravação, né? São 4 falas, cada fala tem uns 25 minutos mais ou menos, meia hora, não sei. Mas acaba sendo uma coisa longa para ver. Então vejam essa fala dela, chama Ana Maria Beluso. Depois vocês. Tô vendo comentários aqui. Depois vocês me digam o que acharam. Bom, ela fala sobre essa excursão. É legal por isso, porque ela dá um panorama assim do que foi a semana de 20, do pós-semana de 22 e sobre essas apropriações que alguns artistas modernistas acabam fazendo. Ela fala também das expedições que o Mário de Andrade fez para o Norte e Nordeste. Vocês sabem que o Mário de Andrade foi, a partir de 36, ele estava à frente do Departamento de Cultura de São Paulo, que tinha sido recém-criado. Então, não é por acaso que, inclusive, ele foi o primeiro diretor da biblioteca, que hoje leva o nome dele. Ele foi um personagem essencial para a cultura aqui em São Paulo. E o Mário, à frente da Secretaria de Cultura de São Paulo, vai em 38, ele faz uma expedição ao norte e nordeste do Brasil para coletar a cultura folclórica, as culturas que ele chama de folclórica, né, chamada missão folclórica. Ele vai coletar elementos das culturas regionais. Então, ele pega muito da música, ele passa a ter contato com culturas regionais que até então somente os povos, as comunidades daquelas regiões conheciam. Né? A gente está falando em 38, não existia sequer a televisão para poder difundir essa diversidade regional que faz parte aqui Estou vendo aqui uma pergunta, já vou responder. Que faz parte da diversidade cultural do povo brasileiro. Então, isso está na fala de alguns deles. Como é difícil a gente dizer o que é uma identidade brasileira, se nós somos feitos de várias culturas regionais, algumas muito diferentes entre si. É claro que elas têm coisas em comum, porque afinal é um só país e uma só língua, mas elas têm muitas diferenças entre si. Então, como é que a gente define isso? Que era o que se tentava fazer ali a partir de 22. Vamos definir a identidade nacional, mas qual? De qual Brasil? Só para a gente pensar que se a semana de 22 foi passada para a posteridade como o modernismo do Brasil, sendo que ele foi um evento de São Paulo, bem complicado, né? Trazendo para hoje, grafiteiros são artesãos e não artistas, a gente está cada vez mais fugindo dessas definições, porque, na verdade, o que a gente está tentando é justamente acabar com elas, né? No sentido do diálogo, né? Do entendimento, do nosso entendimento. Porque não dá para a gente dizer. Toda essa discussão sobre o erudito e o popular, ela tá vindo exatamente porque a gente não... ela tá vindo justamente para acabar com essa diferença, porque trazer essa classificação que separa uma da outra, ela vem necessariamente com um juízo de valor. Necessariamente o que é erudito é entendido como melhor nas nossas sociedades de hoje, até hoje, né? Sempre foi assim, mas pelo menos desde quando essas duas ideias existem. Então, não dá pra gente dizer, até porque é muito arriscado, a gente tem grande chance de errar se a gente quiser dizer que se é um ou se é outro. Mas é uma referência muito legal falar dos grafiteiros, porque eles são um ótimo exemplo de o que era considerado uma arte popular,
né, uma arte de rua, que até muito pouco tempo atrás ela era marginalizada, justamente como muitas outras culturas, produções artísticas que não vinham desses círculos eruditos, eram considerados inferiores, porque eles são feitos... Por que isso acontece, né? Por que isso se propaga? Porque a gente foi ensinado a entender que o que é erudito, o que é intelectual, né, o que o que são as artes consideradas maiores, elas são feitas são definidas por alguns critérios. Ela tem referência disso, ela tem as formas tal, tal e tal, ela está dentro de um código que diz que essa é uma arte alta, maior. E a que não segue esse monte de chaves, de códigos, é aquela considerada menor, é a popular. Só que, na verdade, ela é simplesmente uma outra forma de expressão, com outras chaves. É como se você tentasse pegar um texto se você não falar árabe, um texto em árabe e um texto em mandarim, e querer dizer qual que é o melhor. Você vai achar o melhor, provavelmente, aquele que você conseguir entender. Se você não entender nenhum dos dois, você não vai achar, mas se você comparar um texto em português do Fernando Pessoa com uma poesia em mandarim, você vai olhar aquelas duas e eu vou te perguntar qual que é melhor. Você só vai poder dizer que achou melhor aquela que você conseguir entender. Percebem essa diferença de entendimento, de leitura? É como se para cada uma a gente tivesse um dicionário diferente. Não que um seja melhor ou pior que o outro, né? Se tiver claro, ou se não tiver, vocês me digam aí. Ou se tiver, me digam também, porque é bom ter um feedback, porque a gente fica aqui só falando com a câmera, a gente não tem muita noção aí de quem tá do outro lado, se estão entendendo, se tá ficando claro. Bom, eu vou falar agora... só mais uma coisa, a Ana Beluso fala de 2 artistas populares, né? Deu uma travada aqui, né? Populares sempre entre aspas, porque vocês já entenderam que é bem problemático chamar de popular. 2 artistas, um chama Mestre Nosa e o outro é o Chico da Silva, que eu não conhecia, eu imagino que a maioria das pessoas também não conheciam. E ela traz um pouco da trajetória desses dois e por que eles tiveram um papel importante no modernismo no Brasil. Então, é por esse tipo de informação que é muito interessante ver essas palestras. O outro palestrante é o professor Roberto Conduro, e ele é um pesquisador, ele pesquisa... que bom que tá claro. Ele pesquisa sobre a produção afrodescendente brasileira e também foi chamado para falar, nesse caso, sobre as matrizes, matrizes africanas, como essas matrizes africanas reverberaram ali na produção dos artistas modernos brasileiros. E pensando nisso, né, matrizes africanas no modernismo, vem à cabeça de vocês algum artista modernista negro? Algum intelectual negro que é referenciado à semana de 22? Sim ou não? Comentem aí. Tem um delayzinho. Eu vou falando, vai ficando água seca, galera. Não, né? Inclusive já tem referência ao Mário de Andrade como um negro que foi branqueado, né? É o caso do Machado de Assis também. E quando a gente começa a entrar nesses assuntos e ver as falas das pessoas sobre isso, a gente começa a girar uma chave e a gente vai percebendo, vão caindo várias fichas. Bom, deixa eu prosseguir aqui. Então esse
esse professor, Roberto Conduro, ele traz justamente essas... ele traz algumas pesquisas de... Deixa eu passar aqui, para vocês verem quem ele era. Aqui o Roberto Conduro. E aí ele traz, vejam só, um pesquisador da época, que se chamava Manuel Quirino, e que escreve alguns textos falando das contribuições dos afrodescendentes para o processo de modernização da arte. Imaginem só, isso aqui, deixa eu pôr aqui para vocês, são vários... Estes são várias publicações que esse pesquisador, que é contemporâneo lá de 22, né, os textos dele são ali de 1918, do Manuel Quirino, em que ele faz um levantamento não só de artistas, mas também engenheiros, intelectuais, deixa eu ver aqui, arquitetos, desenhistas, pintores, músicos afrodescendentes que tiveram um papel, que contribuíram de alguma forma para a produção de arte moderna, para aquela processo de modernização nas artes, né? Vocês veem que é nas artes, não é só pintura e escultura, não. A gente está falando de música, falando de arquitetura. E aí ele traz vários artistas, ele traz algumas imagens de alguns desses artistas também. Vocês veem que são obras que a gente não fica sabendo que existem, né? Só raramente quando a gente tem acesso às pesquisas acadêmicas que tratam desses períodos é que a gente vai conhecendo um pouco mais. Então, mesmo no ambiente de universidade, isso aqui é novidade, né? E ele traz várias obras desses artistas. Então ele fala, deixa eu ver se eu tenho aqui alguns nomes. Arthur Timóteo da Costa, ele fala que é esse aqui que eu estou mostrando. Calixto Cordeiro, que faz... Ó, isso aqui são alguns autorretratos do Arthur Timóteo da Costa. Retratos de meninos ou pessoas mais idosas. Ele faz uma descrição dessa obra, uma descrição visual, que para quem está me acompanhando agora no Instagram, né, nessas últimas semanas aí que eu tenho falado muito sobre a importância da gente fazer a leitura visual das obras, ele faz uma leitura visual dessa obra que vale muito a pena vocês verem. Pergunta, mas isso só no Brasil? Em cada país onde houve uma imigração negra, essa diáspora africana com muito peso, em cada país aconteceu de um jeito, porque até a presença negra nos países, nos outros países, ela aconteceu de formas diferentes, né? Por exemplo, o Brasil foi o país que mais recebeu africanos por meio da escravidão. Então, isso já não tem como dissociar um fato único como esse da situação toda histórico-social ali, de como essas comunidades, essas populações foram absorvidas por todos os sistemas, né? A gente está falando do sistema de artes, mas eles tiveram que se virar para se integrar em vários setores da sociedade, né? Então, em cada lugar acontece de um jeito. Mas o que todos eles têm em comum é que o racismo prevaleceu, tornando a vida dessas pessoas sempre muito mais difícil, sempre precisando, tá sempre 10 vezes à frente de um branco que fizesse as mesmas coisas, que eles tivessem que se esforçar muito mais, e muitas vezes mesmo se esforçando não tinham espaço, não conseguiam, né, prosperar ali naquilo que eles faziam. Boa noite, Gisele. Bom,
Isso foi a segunda fala. A gente teve depois uma... ele também então traz essas personalidades, que é bem interessante de ver. E é muito interessante porque ele fala assim, então, tudo isso que eu mostrei aqui, isso tudo é popular, porque ele fala de uma atuação em universos bem intelectuais, né? Esses artistas, alguns tiveram, e todas as personalidades tiveram formações muito eruditas, que é um exemplo do que eu acabei de falar, né? Eles tiveram formações eruditas, tinham qualificação, mas a gente não sabe quem eles são, a gente está descobrindo recentemente. Então, vai tornando cada vez mais evidente como é urgente a gente... E ó, ficou uma rima só. Como é urgente se trazer esse tipo de pesquisa em todos os campos sobre o protagonismo dos africanos ou filhos de africanos que vieram para cá escravizados e até hoje estão sendo assassinados, estão sendo discriminados e tudo isso que a gente já está cansado de saber, né? Inclusive pelo próprio sistema, pelas próprias autoridades. O nome de quem que você quer saber? Tá me perguntando aqui. Só para contar para vocês, quando vocês vão respondendo aí. Aí teve intervalo e a primeira mesa depois do intervalo, a primeira fala depois do intervalo foi da Clarissa Diniz, mais uma pesquisadora. Ela está fazendo doutorado lá na UFRJ e publicou vários livros sobre esse assunto que ela trouxe, que foi sobre a ideia de modernismo, de tradição, de passado, entre dois intelectuais, que foram o Mário de Andrade e o Gilberto Freire. A fala dela, talvez para quem não está tão acostumado com esse universo aí acadêmico, ela pode ser um pouco mais densa, assim, um pouco mais... precisa de um pouco mais de dedicação para acompanhar. Mas vale muito a gente dizer que o Gilberto Freire foi o autor de Casa Grande Senzala, né, que foi uma obra muito importante para olhar para a colonização e a própria escravidão no Brasil. Ele trouxe essa ideia de que a miscigenação das culturas e dos povos era uma força do povo brasileiro. Hoje, essa teoria ela está sendo muito criticada, com razão, porque isso deu um pouco margem para se entender como natural a escravidão e naturalizar uma opressão que vinha acontecendo como algo... ele não reconhece muito o racismo que existia, né, ainda ali nos anos 30, porque o Casagrande Senzala é de 33. Então, de uma certa forma, naturalizou esse comportamento em que o branco é a Casa Grande e o lugar do branco é na Casa Grande e o lugar do negro é na Senzala. Ele não fala isso na obra dele, assim, dessa forma, né, claro. Mas ele naturaliza esse fato. Isso para falar um pouco do Gilberto Freire, mas essa teoria dele foi importante, de qualquer forma, para quebrar uma teoria anterior que estava também no imaginário das pessoas sobre os afrodescendentes, que era a teoria da eugenia, que entendia que as pessoas negras eram inferiores biologicamente, né, que deu origem até a um incentivo da imigração europeia no Brasil. Né, os governos queriam branquear a população, por isso que foram incentivadas as imigrações, principalmente na Itália, na Alemanha, na Espanha, Portugal, porque eles de fato acreditavam que uma população que era muito preta, porque era, no final do século XIX, massivamente preta a população do Brasil, então eles mandam trazer para uma certa forma de salvar, de
compensar aquilo, né? Que é uma coisa horrenda, pensando hoje. Mas era o que estava em voga. Quando Gilberto Freire vem e fala que o povo negro trouxe a miscigenação entre o negro, o indígena e o branco, trouxe força para o povo brasileiro, ele quebrou, ele foi desmantelando um pouco essa teoria. Mas aquela questão ainda tinha muito que evoluir dali para frente, que a gente está vendo muito hoje, né? Ela vem evoluindo desde então, com a contribuição de outros pensadores sobre isso, e vem evoluindo muito mais nos últimos anos com as lutas dos povos negros e os descendentes e toda esse combate ao racismo estrutural, o entendimento que a gente estava num sistema racista estruturalmente e daí por diante. O que eu quero chamar a atenção para vocês, a gente está aqui já caminhando para terminar a nossa live. Eu falei para vocês das 3 primeiras falas, e a última fala, que é de um outro pesquisador, que chama Rafael Fonseca, e ele fala sobre vou pôr aqui a imagem para vocês, porque é muito interessante. Ele fala sobre a Carmen Miranda. E ele relaciona a imagem da Carmen Miranda. São dois pontos aí muito interessantes. Primeiro, ele fala sobre como a Carmen Miranda era uma artista brasileira que faz muito sucesso nos Estados Unidos, talvez a artista brasileira que mais fez sucesso lá nesse momento, ou pelo menos no século XX, e como ela se torna um estereótipo do brasileiro, e aquela coisa da fruta, uma coisa muito caricatura do brasileiro e do latino de uma forma geral. Ele fala sobre os filmes que ela fez e sobre os personagens que ela fazia, que tinham todos nomes hispânicos, né? Carmencita, Juanita, não me lembro agora, mas todos terminam com Ita. E como ela virou essa caricatura do brasileiro, né? Só que ela se tornou um personagem muito popular, não só lá, quanto aqui também. Então ele faz ele passa por toda a trajetória dela, né? Conta muito da história dela, e é muito legal para quem não conhece tanto, né? A gente conhece, em geral conhece a imagem, sabe quem é, mas não conhece muito a história dela, né? Então, para quem não conhece, e para quem conhece também vale muito a pena, porque ele não fica só nisso, ele vai além e fala sobre como a imagem da Carmen Miranda, ela era muito popular, mas ao mesmo tempo sobre como ela própria, quando criou essa imagem da mulher, né, da baiana, era a imagem da baiana, ela que era portuguesa de nascença, né, e veio para o Brasil, ela se apropria de uma imagem específica, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Quando ela cria essa imagem, que é essa mulher vestida de branco, né, ou de cores espalhafatosas, levando frutas na cabeça. Alguém sabe? Alguém tem ideia de por que a Carmen Miranda tem fruta na cabeça? Isso é uma pergunta legal. Me digam aí nos comentários. Por que a Carmen Miranda é essa figura com frutas na cabeça? Por que alguém poria uma banana na cabeça? Um abacaxi, uma laranja? 1 minuto para pensar. Vou ver se eu acho a imagem aqui, por isso que eu estou procurando. Enquanto vocês pensam aí, enquanto vocês me respondem. Alguma ideia de por que uma mulher sairia dançando com frutas na cabeça? Não tô achando aqui a imagem. Que imagem que eu quero? Eu quero uma imagem em que aparece uma das baianas que inspirou. Porque são frutas brasileiras? Sim, mas por que na cabeça?
marketing, de uma certa forma sim, mas a ação de marketing em cima da imagem dela veio depois que ela criou essa imagem, que é a da mulher de saia, né? Uma saia comprida. Eu não tô achando aqui, vocês vão ter que ver a fala dele. Mas vale muito a pena ver a fala dele, tá? Ela é bem mais tranquila de acompanhar. E ele traz essa imagem de uma baiana como uma mulher comum ali na Bahia, negra, com as mesmas roupas, aquele tipo de roupa característica ali que parece muito com as que a Carmen Miranda usava, seus colares, suas guias, né? A cultura do candomblé era muito presente, ainda hoje é muito presente ali. E porque as baianas levavam seus tabus. Exatamente, isso aí. As baianas levavam elas as frutas na cabeça. Para quê? Para vender. Eram pessoas que vendiam frutas e punham na cabeça. A gente vê muitas imagens, né, de pessoas de regiões menos urbanizadas que levam balde na cabeça, levam trouxa de roupa, né? Porque é a forma mais possível de um ser humano comum, normal, que não é um super-herói, levar muito peso e transportar qualquer coisa muito pesada a pé, né? E as mulheres levavam as frutas na cabeça, elas vendiam as frutas na rua. A Carmen Miranda vê aquilo e transforma essa imagem nesse estereótipo, nesse personagem que ela criou e que acabou ganhando muito sucesso lá fora. Então, isso também foi uma forma de apropriação, porque ela também pegou uma realidade que era invisível para a sociedade, usou aquilo e com aquilo ela fez sucesso, ela ganhou dinheiro, ela ganhou mais visibilidade ainda. Só que aí quando ela vai para os Estados Unidos, aquela imagem que ela criou acaba sendo também estereotipada e usada pela indústria cultural americana, pelo cinema, né, Hollywood, para fazer uma caricatura do brasileiro. Então ela cria uma caricatura de uma baiana e os Estados Unidos, a indústria de Hollywood eleva essa caricatura à enésima potência como representação do brasileiro, da brasileira, né, no caso, porque ela é mulher. Então, isso fala também sobre esses processos de colonização interna, que faz, por exemplo, o eixo Rio-São Paulo, ou talvez falar do sul do Brasil, se sobrepor às culturas do norte e nordeste, e sobre todas as consequências econômicas dessa sobreposição, né? De como ainda hoje existe a gente vê esse destaque que o sul do Brasil tem em relação ao norte, como as presenças de universidades, de recursos econômicos, como isso ainda acontece, ainda hoje. E num dos eventos passados, teve um dos pesquisadores que falou sobre também como o Mário de Andrade, quando ele vai, para o Norte e Nordeste, naquela excursão que eu falei no começo da live, ele se apropria de muitas dessas culturas regionais para ele próprio. E as culturas continuam ali, relegadas ao que ele chama de folclore, enquanto ele pega o que interessa e transforma em obras. E uma das falas desse dia, eu acho que foi a terceira fala, ela comenta sobre como o Macunaíma, ele vem de uma divindade indígena. Vocês sabiam disso? Existia uma entidade indígena que se chamava Macunaíma, que o Mário de Andrade descobre por meio dos escritos de um etnógrafo alemão. Então, quando ele vai para as excursões do Norte e Nordeste, ele entra em contato com alguns intelectuais e estudiosos que pesquisavam na região
entre eles esse etnógrafo alemão, e ele descobre uma entidade que se chama Macunaíma, entidade indígena. Ele pega esse nome e se apropria de algumas características dessa entidade, cria o Macunaíma, que é o que acabou ficando para a posteridade, né? É o que se tornou, e ele é o herói do Brasil, ele é o brasileiro por excelência, é ele que acaba sendo eternizado, e não a entidade que deu, a ideia da entidade que deu origem a ele. Então, faz a gente pensar justamente sobre todas essas questões que eram o tema dessa mesa, que é a relação entre cultura popular e cultura erudita. O que é popular e o que é erudito, se essas duas coisas elas se entrelaçam em vários momentos na produção dos artistas. Pra gente pensar, né? Deixa eu ver aqui, tem pergunta. Você diz que por ela ter caricaturado, inferioriza essa população do Nordeste, essas populações do Nordeste? Oi, Carol. Não é que inferioriza, é um processo mais complexo. E é claro que todas essas questões que eu estou levantando, que não fui eu que levantei, né? Eu estou comentando as falas dos pesquisadores, né? Desses e dos anteriores, de tudo que eles vêm trazendo. Esse processo de apropriação, ele precisa ser olhado para não continuar acontecendo. Quando uma pessoa que tem visibilidade, que ela não é uma minoria social, ou seja, ali naquele momento, Carmen Miranda, embora apesar de ser mulher, né, porque é considerada uma minoria social, ainda mais naquela época, ela é branca, ela tem visibilidade por ser uma artista muito famosa, ela tem possibilidades né? Ela tem muita força na sociedade por essas características todas. Ela tem voz. E quando ela ela toma de uma população que não tem nada disso e usa aquilo em proveito próprio, ou não é só uma questão individual, tá? É uma questão de que ela toma aquela imagem que vira uma outra coisa, enquanto a origem daquilo, né, o lugar de onde ela vem, continua inferiorizado, continua marginalizado. É esse o problema desse tipo de apropriação, né? O que se fala de apropriação cultural, aliás, tem um curso bem legal, gratuito na Casa do Saber, que vai acontecer, eu acho que é na semana que vem, com o Tiago Amparo, e o vídeo em que ele convida para esse curso, ele está falando justamente sobre essa ideia de apropriação cultural. O problema não é uma pessoa individualmente, assim ele diz, né? Uma pessoa individualmente usar um elemento que é de outra cultura. É quando aquilo se torna coletivo e aquele símbolo daquela cultura, ele, por ser banalizado como outra coisa, por uma cultura dominante, aquele povo que tinha naquele símbolo uma força, ele se vê enfraquecido mais do que ele já é. Então, tá em volta disso aí, esse problema da apropriação. Vai ficar salva, Carol. Na verdade, a gente combinou aqui de ficar até as 8, já são 8h09. Eu quero saber se vocês querem perguntar mais alguma coisa. Enquanto vocês mandam aí, se tiver, né? Sempre um delay, a gente tem que ficar esperando vocês responderem. Sim, como o turbante. É a mesma coisa. É bem complexo, né? Vocês veem que nada é simples. Nada dá pra gente falar. Ok, então isso pode, isso não pode. Nada. E é isso que eu tenho tentado trazer também com os conteúdos que eu tô trazendo no Instagram, né? De como a gente precisa ir olhando para tudo. Com a ideia de ler obras de arte, a minha ambição, no fundo, é gerar esse olhar mais crítico sobre tudo. Crítico no sentido de atento, de que faz relações entre os fatos, entre as ideias, né? Nada é simples. Aproveitando, eu quero convidar vocês, a gente está aqui de novo na live, convidar vocês que estiverem assistindo agora e quem for assistir depois, que na sexta-feira eu vou começar a fazer aulões semanais
trazendo esses conteúdos sobre leitura de obras de arte, sobre arte, história da arte em geral. Vou fazer toda sexta-feira, a partir dessa sexta. Toda sexta-feira às 7 horas. Então eu convido todo mundo para estar aqui, para chamar quem vocês acham que pode se interessar sobre esses assuntos, né? Quem quiser transformar a sua forma de ver o mundo, tá convidado para estar aqui comigo toda sexta-feira às 7 horas. Hoje eu tô fazendo pelo Instagram, né? Mas eu preciso projetar imagens. E eu não tenho... Quem vocês veem no Instagram projetando imagens são as pessoas que têm iPhone. O Instagram ainda não fez a versão para Android que permite projetar imagens. Então, eu vou fazer a transmissão no YouTube. Vou chamar vocês aqui no Instagram, vou fazer igual eu fiz da outra vez. O Instagram vai avisar vocês que eu tô ao vivo, mas eu vou deixar uma mensagem avisando que é para vocês irem pro YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube, vai lá no link da minha bio, tem o endereço do site do Olhos de Ver. Lá vocês vão achar o link do YouTube. Ou se quiser procurar ali na busca o canal do Olhos de Ver, é só colocar ali. Se não acharem, vão lá no site que tem o link. Se inscrevam no canal, né? Ativem o sininho, porque aí ele avisa vocês quando eu estiver online. E lembrem, marquem na agenda que aí toda sexta-feira às 19 horas, por enquanto, vamos fazer com esse horário aí. Vamos ver se ele funciona. Oi, Di, que saudade. Vamos ver se funciona e eu convido vocês para estarem aqui comigo toda sexta-noite, tá bom? E, gente, por hoje é isso. Nossa, muito obrigada por vocês terem aqui me acompanhado e participado. Foi muito legal. Quem chegou depois, a live vai ficar gravada no IGTV. Eu vou agora postar uma imagem sobre a nossa live de hoje lá no feed. E eu convido todo mundo que está aqui agora assistindo nesse finalzinho e que acompanhou, ou quem está assistindo depois e quiser comentar ali, vai ser super bem-vindo. O que vocês acharam de mais interessante nessa fala de hoje? Porque para mim é muito legal saber, pelos olhos de vocês, que de repente não são da área e tem um monte de informação nova, o que impressionou vocês mais, o que tocou, o que chamou mais atenção particularmente? Comentem lá. Eu vou colocar agora um post e coloquem ali qual que foi a coisa que chamou mais atenção de vocês na live de hoje. Se você estiver vendo agora ou se você estiver vendo gravado. Certo? E eu espero vocês todos aqui na sexta-noite. Obrigada por ter assistido de novo e até a próxima, que vai ser na sexta.